completar, Alan Franco renova ou não seu contrato com o São Paulo? Repassei essa pergunta para o presidente Júlio Casares. Quero falar agora sobre o São Paulo e a renovação de contrato de Alan Franco, em que pé está. Vale a lembrança de que restam apenas 4 dias para que o São Paulo estenda o contrato do atleta sem correr o risco de vê-lo assinando um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de julho, ele entra nos últimos 6 meses de contrato, ou seja, já pode assinar esse pré-contrato, que permitiria a ele sair de graça do tricolor no fim dessa temporada, se mudando para um outro time a partir do ano que vem. Conversei antes de gravar o vídeo com o presidente Júlio Casares para entender o que trava essa negociação. Abre aspas para o presidente: estamos ajustando as coisas, demora mesmo. Tenho esperança de que vamos renovar, até porque temos um caminho, afirmou o presidente Júlio Casares. É importante contar que esse otimismo do Júlio não é de agora. Já havia conversado, por exemplo, no mês passado, e ele mantinha esse discurso de que vai acontecer. Mas outras pessoas dentro do departamento de futebol do São Paulo não olham pelo mesmo sentido, nem no mesmo caminho. Entendem que o Alan Franco tem adiado a resposta, criado uma série de dificuldades para estar agora a 6 meses do fim do contrato e, por consequência, disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Palmeiras e Cruzeiro já sinalizaram ao atleta e não ao São Paulo a intenção de assinar esse acordo prévio para que ele se torne reforço no ano que vem. A questão financeira é hoje o grande impeditivo. O Alan Franco quer ter o maior salário entre zagueiros do São Paulo. Há também uma pendência com empresários do atleta, ainda da sua chegada ao São Paulo. Ele havia sido contratado de um time americano por $300 mil. Só para completar sobre o tricolor, Bobadilla foi multado pela Conmebol em em $15 mil pela acusação de xenofobia na partida contra o Tajeres. Ele se referiu ao Navarro, jogador do clube argentino, como venezuelano morto de fome. O caso deu uma confusão, Bobadilla chegou a ser levado para uma delegacia e a Conmebol aplicou essa brilhante multa, obviamente que eu estou sendo irônico, de $15 mil. São Paulo, bora falar sobre a situação do Juan e como é que estão essas negociações, como é que está a parte do São Paulo, a parte do zagueiro em relação a essas negociações com o Sassuolo. Vamos falar também sobre sub-20, auxiliares do Crespo foram ver a última partida do São Paulo e o lateral direito Mike também preocupa, sentiu uma contusão, bora trazer um pouco mais de atualização. Falar do treino do São Paulo com 2 atletas que já causam uma certa preocupação para a estreia de Hernan Crespo sob o comando do São Paulo e, em tese, trazer realmente fatos. O Rui Costa ele cuida das negociações, mas a ideia ou não de permanência é principalmente de Belmonte e Muricy Ramalho que tomam essas decisões, principalmente o Belmonte, alinhado com o Casares. Então, pra gente fica a informação e o relato de que realmente o concunhado do Rui Costa, ele é o empresário do Juan, ele é o dono da empresa que agencia a carreira do Juan, que faz esse gerenciamento da carreira do Juan. Ele é o empresário que dá nome, pode ter outros empresários sendo intermediários de uma negociação, mas exclusivamente da carreira do Juan, quem cuida é justamente essa empresa. Só que aí, até que ponto existe algo concreto? Não tem. Então aí eu entraria num especulatório, que é o grau de parentesco. Isso existe, pode haver um conflito de interesses, mas se isso está pesando ou não na negociação, para que isso aconteça, e aí essa acusação já iria para uma outra escala, eu preciso entender mais cenários, preciso ouvir mais de uma pessoa, preciso ouvir várias partes para tentar montar uma reportagem, realmente algo concreto, para a gente trazer uma repercussão um pouco mais forte e detalhada aqui no canal. Então, por conta disso, ainda na gravação deste vídeo, preciso de mais respostas, algumas não responderam, algumas desviaram, então a gente precisa ter calma nesse quesito. A gente vai sempre priorizar aqui a informação, trazer a informação correta, não vou ficar em especulações. Repito, essa informação do grau de parentesco que foi realmente divulgada, ela procede. Só que aí até que ponto vai refletir no negócio, se é por isso que querem Juan, aí já entra num campo especulatório que a gente precisa de
algo concreto e de aspas das pessoas, de relatos, para a gente trazer algo aqui mais concreto. Enquanto isso não acontecer, não vou trazer aqui para o canal. Juan pode ficar no São Paulo? Como é que estão essas negociações? Bora trazer alguns bastidores. Segundo o que a gente conseguiu apurar, nesta quarta-feira, houve mais conversas entre São Paulo e Sassuolo, onde as partes tentam destravar este negócio. Ainda não está fechado, ainda existe um pessimismo, mas a diretoria tem montado uma força-tarefa para realmente tentar concretizar essa negociação. O que está pegando no negócio, e aí é importante trazer esse contexto. O São Paulo quer que o Juan fique por mais uma temporada, por mais um ano, mantendo as condições deste contrato, que seria o quê? É uma opção de compra que pode virar uma obrigação se ele bater essas metas. E é isso que tem sido um entrave neste momento do negócio. Porque nesse novo contrato, o Juan, se ele jogasse 50% dos jogos com 45 minutos em campo, a partir do momento que ele se recuperasse da contusão, da possível contusão que ele possa ter, aí o São Paulo compraria. Então por isso que o São Paulo vê como vantajoso a permanência do Juan nesse cenário, nesse quesito. Porque aí o São Paulo não seria obrigado a comprar o Juan. Ele só seria comprado realmente se ele batesse as metas estipuladas. E já do lado do Sassuolo, o Sassuolo quer que essa opção se torne uma obrigação. Sem metas, sem nada, até porque o Sassuolo entende que já fez esse negócio com o São Paulo. E o Sassuolo está insistindo na questão de que quer vender o Juan. A ideia do Sassuolo para essa temporada, para essa janela de transferências, era vender o Juan imediatamente, porque o Sassuolo quer arrecadar uma grana. Então ele entende, ter essa contusão, eu não vou conseguir vendê-lo nessa janela de transferência, mas eu quero garantir o dinheiro lá na frente. Quem me dirá que daqui a um ano o São Paulo vai conseguir comprar o atleta? E a gente espera que não. Mas e se acontece de essa condição ser mais grave, ele demorar mais um pouco, aí o Sassuolo perde grana. Então o Sassuolo tem batido na tecla de que quer primeiro empréstimo de 6 meses, mas o São Paulo acredita que o problema mesmo não é essa divergência no tempo de duração do novo empréstimo. O Sassuolo quer 6 meses e quer uma obrigação de compra, sem metas. E é isso que está complicando a situação da negociação neste momento. Então o São Paulo ainda está pessimista, mas está fazendo de tudo para tentar a permanência do Juan nessas condições. Lá no Sub-20, notícias importantes, uma referente ao Mike e outra referente a Hernan Crespo. Primeiro, São Paulo jogou mais uma partida do Sub-20, né? Tem feito aí uma campanha para tentar uma recuperação no Brasileirão, inclusive Rian Francisco marcou gol, o Alves na outra rodada tinha jogado, o Henrique Carmo também começou a ter minutos lá justamente para poder ajudar o Sub-20 no Brasileirão, e o Mike também acabou descendo para poder disputar partidas, ele acabou saindo de campo mais cedo, e aí ele vai ser avaliado, não pelos médicos, mas já há meio que uma certeza ali, uma suspeita muito forte de que ele teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Então, provavelmente, ele não estará na apresentação do elenco profissional nesta quinta-feira, ele não estará disponível nesse início de trabalho do técnico Hernan Crespo. Ainda vai passar por exames para ver a gravidade dessa contusão, para ver até que ponto ele vai desfalcar a equipe, mas até com uma pessoa que eu conversei lá das categorias de base, a suspeita é de que ele fique parado ali de 3 a 4 semanas mais ou menos. Pelo que eu pude entender, até conversando com uma outra pessoa já do lado profissional, da equipe profissional, a expectativa, a suspeita é que ele teve uma lesão parecida com o Marcos Antônio. Se a gente for colocar o Marcos Antônio ficou um mês parado, então bate mais ou menos ali com a mesma contusão.